trabalhar com a formação ou com a produção de conhecimentos com a ideia de Morin, né? A ideia da pertinência, a ideia de levar à compreensão dentro dos 7 saberes, né? Elementares e essenciais para a educação do futuro, né? Faz com que nós, professores, formadores, professores que colaboram com a pesquisa, com a extensão, né? Com o ensino, como já falei, né? Com que a gente organize plataformas de educação continuada, que a gente organize processos de comunidade de aprendizagem dentro de elementos temáticos que sejam de pertinência para aquele tempo social e de pertinência também, né, aos atores que em protagonismo, né, querem ou desejam o esclarecido. E ontem nós trabalhamos no IPP, no Instituto Psicopedagógico Pertencer, com uma live sobre como lidar com pessoas difíceis, né? Trabalhando com a base daquele livro Temperamentos Transformados, que reinventa, né, ou reedita as dimensões, né, de temperança já reveladas por Hipócrates, né, o considerado pai da medicina, que traz aí, né, identidades configuradas acerca das observações que ele foi fazendo como filósofo. Ora ele vai falar de uma identidade colérica, ora ele vai falar de uma identidade sanguínea, ora ele vai falar de uma identidade fleumática, ora, né, por vezes ele vai falar de uma identidade melancólica, mas a questão toda, e é por isso que eu estou aqui, né, é dizer para vocês que durante toda a live eu fui pontuando alguns elementos, fui caracterizando pela psicologia do comportamento, né, esses sujeitos nas interpessoalidades, para que a gente não só os identifique, como também crie esquemas de convivência que nos imunizem de pessoas difíceis que, por vezes, trazem consigo elementos segregadores nas relações. Mas a pergunta que vinha à baila o tempo todo, trabalhando com a ideia da pertinência, era a seguinte: por que no contemporâneo as pessoas estão cada vez mais conectadas e projetadas na vida do outro, né? E aí eu lembrei de uma frase da professora Glória Calil, que foi minha professora numa Lato Sensu. A professora Glória Calil dizia algo fantástico. A professora Glória Calil dizia: não há nada mais elegante do que cuidar da própria vida. Não há nada mais elegante do que cuidar da própria vida, né? Parece ser rústica a fala, mas é extremamente sábia, né? Uma vez que, se nós pararmos para pensar, a vida constituída, ela requer um protagonismo de quem nela existe. Então, pela lógica, né, nós teríamos uma grande missão terrena, que é nos melhorarmos a partir do autoconhecimento. Nos melhorarmos a partir da autocrítica e a partir daí nos tornarmos, como diria o professor Edgar Morin, pertinentes a nós mesmos, ao mundo e aos outros. E quando eu digo pertinente, eu não estou dizendo aqui que nós temos que ceder à hospedagem do outro, mas ser alguém aprazível, né? Ser alguém com quem as pessoas gostam de estar. E não pessoas, né, das quais outras fujam, em detrimento, né, dos recalques, em detrimento do mau resolvimento, em detrimento de um território que esse sujeito cria, extremamente tóxico, que por vezes faz, né, com que a gente elabore situações, né, de cotidiano para afastar-se, né, para afastar-se.
Aliás, essa foi uma das dicas que dei, né? Em alguns casos, os elementos do sujeito, se tratando de regime de verdade simplista, é tão ferrenho que você tem duas opções. Ou você se afasta de forma elegante e cumprimenta como Miss, ou você toma um tiro, né? Você pode tomar um tiro também se quiser, né? Porque há pessoas que o nível de perversidade é tão grande, que elas são capazes de qualquer coisa para alimentar a toxina, né? O que é alimentar a toxina? É alimentar aquilo que, na sua construção subjetiva, e aí nós teríamos que ver o que se processou na sua construção subjetivante, né? Lhe dá prazer. Ou seja, o sofrimento do outro lhe dá prazer. O sofrimento do outro alimenta o ego desse sujeito, né? Desconstruir, descaracterizar a feitura do outro lhe confere um fel sem medida. E isto é, no mínimo, estranho, né? Não vou dizer doentio, mas no mínimo estranho, né? É estranho que, não me olhando, não me percebendo, não me melhorando, eu ainda projete, né, no outro todas as arguras, né? Todos os destemperos que me causam recalque, né? Ou que me causam esse suposto, né, mal-estar. Isto é algo a ser pensado, né? Por que isso é algo a ser pensado? Porque por vezes nós achamos que falar sobre pessoas difíceis ou falar sobre relações tóxicas é tabu. É tabu porque a gente vive num mundo politicamente correto, onde a gente não pode falar dessas pessoas ou dessas caracterizações de pessoas, porque pode acontecer um levante. Não, vamos lembrar da psicanálise com a teoria do esclarecido. Quanto mais esclarecido for dado o assunto, mais demarcado fica o território, né? E infelizmente hoje, para você se constituir, de maneira a dar conta do contemporâneo, por vezes você tem que demarcar território, porque tem gente que não produz absolutamente nada, faz movimento para burguês ver, né? Porque a gente sabe quando a pessoa produz e quando a pessoa não produz, né? E quando a pessoa é polêmica, né? A gente chama de polêmica para não dizer outra coisa, né? Ela é uma pessoa polêmica. Ela é uma pessoa difícil. Não, daqui a pouco ela não produz e o fato de ver outras pessoas produzirem incomoda, né? Pode ser, né? Eu já estou vacinado, imune, né? E extremamente preparado para lidar com esses elementos. Porque eu entendo o seguinte, né? Eu construí, e a gente, né, como identidade, constrói elementos de viver para se constituir nesse elemento de viver como presença no mundo. E existir como presença no mundo não tem como regra desqualificar os outros. Não tem como regra, né, ou como determinante, ou como fator determinante, né, elementos de ataque ao bel prazer. Porque nós vivemos hoje, né, uma situação de ataque ao bel prazer. A gente tenta buscar naquele outro recalcado que está em condição, né, não só de ataque, mas de também consumir-se pelo ódio que traz, pela amargura que traz, né? A gente fica perguntando, olhando para esse sujeito e perguntando por quê? Por quê, né? E aí eu não posso, e esse é o elemento terapêutico, eu não posso condenar o outro dentro da sua condição de toxina, porque eu não conheço o processo subjetivante do outro. Assim como o outro não tem, né, know-how
para fazer uma avaliação incisiva sobre mim, achando que tem protagonismo, se não conhece a minha constituição subjetivante. E aí eu já não estou falando mais nem de psicologia do comportamento, né? Eu estou falando de psicanálise, eu estou falando de filosofia, quando eu falo da condição e constituição ética, eu estou falando da sociologia, quando eu trago os elementos de protagonismo social, né? Eu estou falando de antropologia, quando eu falo do direito de existir, eu estou falando de ontologia, quando eu falo dos elementos de, né, condição subjetiva e histórico-crítica do sujeito. Enfim, parece ser fácil, né? Parece que nunca foi tão fácil emitir parecer sobre os outros, né? Virar parecerista da noite pro dia, né? Mas alto lá, né? Alto lá. Antes, né, de escrever a receita para o outro, quem sabe, né, é pertinente que nós também façamos uma consulta, né? E por que eu digo isso? Porque eu estou assustado ao ver pessoas se atacando, né? Se atacando. E se você for ver, né, em análise visual, o motivo você não encontra. É triste. Você não encontra o motivo pelo qual aquele ataque está se dando. A não ser um, né? Há um elemento difícil com uma reflexão reduzida, simplista, com escassez de argumento, né? Com um recalque histórico, que é dele, né? Ou é dela, sei lá, é do sujeito, e que ele está impelido, né? Ele está protagonizado a infernizar. Né? E aí não há oração que dê jeito, porque só haveria um jeito, né? Autocrítica. E autocrítica é um processo que requer humildade. Pessoas com essas características não são humildes. Elas até se fazem de humildes, que aí fica pior, né? Fica pior, quando elas exalam aquela condição sacrossanta, né? É muito mais complicado, que aí tá escancarado, que a prática dela, né? A prática dela de puxar tapete, a prática dela de costurar por fora, a prática dela, né? Não tem nada a ver com aquele olhinho do gato de botas. Né? Não tem nada a ver com aquele olhinho do gato de botas. Aliás, o gato de botas é um bom exemplo, né? Quando ele quer alguma coisa, ele faz o olhinho e depois ele pega, né, a espada em punho e Deus do céu, né? Tem o nome que tiver Deus a cada um e a cada uma, o que ele faz, né? Então eu só queria hoje compartilhar com vocês a alegria que foi a live de ontem, né? As pessoas que entraram ontem, pesquisadores, pesquisadoras, professores, estudantes da área da psicologia, quero agradecer aos estudantes da área de psicologia que entraram, ao pessoal que trabalha com pesquisa na área de políticas educacionais e psicanálise, né? Nós recebemos um cumprimento muito contundente de uma pesquisadora, né, de uma universidade federal lá de Santa Catarina, que estava acompanhando o processo. Então, isto nos alimenta. Produzir conhecimentos que sejam pertinentes dão a gente significado, né? Dão à existência da gente significado. Porque como amigos e amigas do saber, nós não temos que ter medo do movimento do outro quando esse outro está aparelhado a partilhar. Quando este outro está aparelhado, não só a partilha, mas a capacidade de estar com, né? Nós estamos hoje, no contemporâneo, vivendo essa projeção na vida do outro, esse policiamento na constituição do outro. E isto é, no mínimo, preocupante. No mínimo, preocupante. Então eu desejo a todos e a todas que acompanharam, né, essa reflexão, um abraço gigante, né? As lives continuam, né? Não temos pretensão de inédito, não temos pretensão de convencer de nada, temos apenas, né, a atribuição, né, de convidar outras pessoas a pensarem sobre. Só isso, né? Um beijo grande e fiquem bem.